nossa segunda aula de políticas públicas na educação básica, né? No primeiro, a gente falou um pouco do que que são as políticas públicas, como que elas surgem e tudo mais, e hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do sistema educacional brasileiro, né? O que faz tudo isso funcionar para que dê certo e além disso, conseguir essas aprovações e trazer o povo à escola, né? Nessa unidade, a gente vai aprender os conceitos que fundamentam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então, a gente vai analisar a LDB de 96 e seu impacto para o trabalho tecido na escola, né? O entendimento de concretização da gestão democrática. Pronto. Bom, a gente tem que entender primeiro o papel da gestão democrática numa escola, né? A gestão democrática nada mais é onde que as decisões tomadas dentro daquele âmbito, elas não são apenas feitas pelos diretores e coordenadores, né? Todo mundo participa. E quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo. Gestão, funcionários, professores, coordenação, alunos e pais de alunos. E até mesmo comunidade ao entorno, se dependendo de algumas comunidades que gostam de ter a escola como espaço social, né? Eu acho que deve ter citado na aula passada um exemplo da escola Campos Sales, da Prefeitura de São Paulo, que fica aqui pertinho de casa, fica na favela de Heliópolis, né? Ela ela fica bem no meio da favela e a direção para poder dar uma melhora até mesmo no rendimento dos alunos, aumentar o engajamento, a escola criou vários espaços onde que a população procurasse aquele lugar, não apenas para poder enviar os seus filhos, ficar por 4 ou 5 horas lá, mas também que pudesse participar como cidadão, né? Então foram feitas diversos trabalhos junto à comunidade, como oficinas e tudo mais, para trazer esse pessoal para aquele espaço. E trazendo esse pessoal para esse espaço, os pais eles começam a ver esse lugar de um modo diferente, algo onde ele vai poder ter voz, onde ele também vai participar, né, os pais responsáveis, e com isso acaba é, passando essa cultura do encantamento, né? do, do, da participação, não, da colaboração para os seus filhos. Né? A realidade das escolas hoje é o aluno chega, quer, né, que meio que destruir, não é bem assim, né? Mas é mais ou menos essa ideia deturpada que nós temos de todas as escolas. Todo mundo é bem danado, bem complicado de se trabalhar. Tem essa realidade? Tem, não vou dizer que não tem. Mas não precisa ser assim. Só para que dê certo, é preciso de um engajamento democrático, um engajamento que envolva não apenas os professores e os alunos. Podem reparar, é sempre um problema entre professor e aluno, onde a coordenação e a direção tentam apagar, mas acaba não tendo nada relacionado aos pais. Então, como eles não se sentem motivados a ir lá, porque só vai para poder receber notícias ruins, então, a partir do momento que eles se veem como participantes também daquele espaço, a visão muda e acaba também não sendo exigida do aluno. É como se, de fato, os pais participassem. E aí se torna uma participação democrática na gestão. Tá? As finalidades da LDB de 96 foi trazer principalmente a universalização do ensino. Até alguns anos atrás, nós tínhamos o que chamávamos de jubilamento. Né? Os alunos chegavam à escola pública, mas muitas vezes eram através de provas. Né? Primeiro momento eram as provas de admissão, que era para o ginásio, atual Fundi 2, ou EFAF, os vestibulinhos, que dava vaga para o ensino médio. Esses vestibulinhos durou por muito tempo. Se eu não me engano, acho que o último vestibulinho que eu ouvi falar ainda foi na década de 90. Eu era adolescente, ainda era na década de 90. Essa situação mudou a partir de 97.
a partir da promulgação da LDB no finalzinho de 96. Se não me engano, foi 23 ou 22 de dezembro, não lembro, mas é 22 ou 23 de dezembro. Então, isso acabou democratizando o acesso à escola, que já estava democratizado através da Constituição Federal, lá no artigo, se não me engano, 37, diz que é direito do Estado, direito da população e dever do Estado prover educação de igual qualidade a todos os brasileiros. Né? Só que isso estava só no papel. Precisava de algo que realmente tirasse isso, trouxesse a realidade. Daí o surgimento de uma nova, nossa terceira LDB. Né? Então, a finalidade foi universalizar o ensino e promover esse acesso à população em geral. Nossa atual LDB, ela é LDB com maior tempo? Deixa eu ver. Não, ainda não é LDB com maior tempo. A de maior tempo é de 71, que foi até 96, e que tinha uma atualização em 82. A, a avaliação em larga escala no contexto brasileiro, para poder medir essas qualidades de ensino que eram previstas na universalização, era preciso que a gente pudesse ter uma métrica de como estava acontecendo como esses alunos estavam chegando à escola, né? E aí foram surgindo a necessidade, já haviam, mas houve uma maior visibilidade às avaliações externas, né? As avaliações externas que a gente mais conhece são a Provinha Brasil, Prova Brasil, o SARESP, que é do Estado, e o Enem. Né? São provas externas e em larga escala. Né? Então, essas avaliações em larga escala precisava atingir um grande número de alunos para poder medir o conhecimento mínimo que eles iriam entender naqueles anos onde eram aplicadas essas provas, com exceção do Enem. Todas as outras que eu falei, elas são focadas apenas em português e matemática. Né? Então, a gente precisava ter essa métrica através de larga escala para poder comparar como que é a qualidade do ensino que estava prevista lá na LDB. E com isso, acontecendo, a política pública, por exemplo, também visa não só a melhora da qualidade para o aluno na educação, também prevê a valorização dos docentes da educação. Né? Houve, especialmente do final da ditadura barra revolução militar, uma crescente desvalorização do ensino. Mas isso, por incrível que pareça, foi uma coisa que aconteceu por necessidade do Estado. Né? O Estado, quando eu falo, não é o Estado de São Paulo. O Estado é municípios, estados, Distrito Federal e União. Tá? Estado, nesse caso, a figura é o órgão executivo. Né? Por quê? Porque durante muitos anos não houve concurso público para professor. Né? E esses concursos, as pessoas que estavam lá, por exemplo, lecionando, estavam há muito tempo. Sem concurso, o que vai acontecendo vai diminuindo a quantidade de professor, porque o professor pede exoneração, ele se aposenta, ele falece, diversas coisas acontecem, a gente sabe disso. Né? Então, não tinha concurso para repor esse pessoal. Não tinha, estavam construindo escolas e não tinha gente. O que começou a aparecer? A figura do professor emergencial. Isso não é exclusivo do governo do estado de São Paulo. Isso é um mecanismo que foi muito utilizado, especialmente na época da década de 70, até a década de 80. Né? Porque aí, em 88, a Constituição diz que é necessário que para cargos públicos fossem ocupados por servidores concursados. Né? É isso que acontece? Sim, em grande parte sim, mas a gente sabe que tem o desmantelamento, né, que aconteceu da educação. E isso acabou desvalorizando o profissional. Então, essa desvalorização ela não aconteceu agora, né, não é algo recente, só começou a acontecer especialmente do final da década de 70 para a década de 80, onde muita gente sem, não digo qualificação,
mas sem as competências necessárias chegavam a lecionar. E também elas não tinham garantia de um serviço contínuo, né? Ou seja, eles trabalhavam um ano, podiam não trabalhar no outro, ou podia, ou fazer de qualquer jeito, porque não sofria uma sanção administrativa tão forte quanto o salário público, e acabou desvalorizando. Então, no caso da LDB, ele já vem buscando essa valorização, especialmente os professores de educação infantil e do Fundo 1. Por quê? Porque até 2009, para vocês terem uma ideia, a profissão de pedagogo ela não estava regulamentada. Ela foi regulamentada justamente neste ano. Por isso que, a partir de 2010, os cursos de pedagogia começaram a inserir dentro do seu conteúdo, por exemplo, educação infantil, aliás, educação infantil não, educação inclusiva e gestão escolar. Antigamente, quem começou a faculdade até 2009, para ter esses conteúdos, tem que fazer ou uma pós-graduação, uma especialização em determinada nessas duas áreas, se quiser trabalhar. Eu me formei em 2014 em pedagogia, né? Então, eu já tenho isso no meu currículo, aliás, 2013, perdão. Me formei em 2013, já tenho isso no meu currículo, porque quando eu comecei lá na Unesp, já estava com um currículo novo que já previa a inserção desses dois conteúdos, né? Inclusive, minha turma foi a primeira da Unesp a ter já a profissão regulamentada. Então, isso veio também para valorizar esses profissionais, né? É muito fácil a gente saber que tem professores que dão aula no Fundo 1 e na educação infantil que não tem curso de pedagogia, né? Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas, teoricamente, elas não estão capacitadas para poder lecionar, porque elas só sabem executar. Elas não entendem o porquê que fazem aquilo. Que é isso que o curso de pedagogia faz. Então, é por isso que, especialmente para os professores que trabalhavam no Fundo 1, que trabalham no Fundo 1 e no infantil, houve essa valorização, porque a valorização surgiu através da necessidade de qualificar esses professores, além dos demais também. Mas era necessário qualificar especialmente esses professores. A LDB de 96 e a gestão democrática, né? Estão presentes a matéria e a forma de todo e qualquer plano, programa e ação política a ser desenvolvido na educação nacional. E ainda considera que sua estrutura define as relações, os acordos e os conflitos que podem ocorrer no âmbito da educação brasileira. Então, nossa, gestão democrática, ela surge especialmente com a figura da LDB de 96. Antes, a escola ela não tinha o direito de envolver os pais, né? Os pais eram apenas meros acompanhantes dos rendimentos dos seus filhos. Por quê? A escola é um lugar onde você vai apenas para aprender. Então, apesar de ser um espaço social, ela era vista um espaço apenas para que aqueles alunos ali matriculados fossem valorizados com a chegada com a inserção da escola ali, né? Então, como que isso começou a mudar? A partir do momento que a escola tomou um status de fato de ser um espaço social onde ideias plurais poderiam ser debatidas, apresentadas, é, votadas. Então, mudou a figura de que o que é de fato a escola. Né? Então, ela não é mais apenas um lugar onde o aluno é uma folha em branco que vai lá receber as linhas dadas por um professor. Não. Lá é um espaço onde o aluno vai, especialmente para conviver socialmente, vai aprender as ciências necessárias e obrigatórias, que está prevista na LDB, na BNCC, mas também atingir os seus pais também, né? Antigamente, os pais eles perdiam a vaga do aluno se não comparecessem às reuniões de pais e mestres, né? Eles perdiam a vaga. Você podia faltar uma e tinha que dizer por que faltou. Né? Tinha que mandar algum tipo de representante maior de idade, sob pena de perder a vaga.
Hoje, óbvio, isso não acontece, né? E muita gente acha que ir para a escola é escutar aquela baboseira dos filhos e que de reclamação. É, não vou dizer que é mentira, não, mas meu ele não, da minha boca eles não escutam críticas ao aluno dessa forma, negativas. Porque essa é uma prática que vem da pedagogia tradicional, porque a escola ela é uma mera ranqueadora de conhecimento, era uma mera ranqueadora de conhecimento. Hoje ela ainda mantém esses laços, porque o novo foi chegando e pegando os hábitos, os péssimos hábitos dos mais velhos. E os mais velhos foram chegando aos cargos de direção, aos de coordenação, e foram mantendo isso. E isso foi vendo por um, e foi vendo por outro, e foi acabando reproduzindo mais e mais e mais. Eu esqueci de mandar aquele vídeo do macaco. Eu vou mandar. Vou escrever aqui: vídeo do macaco. Vídeo do macaco. Isso acaba muito lembrando aquele vídeo do macaco. Por que se faz isso? Não sei, sempre foi feito isso. E é isso que não pode ocorrer. E foi isso que, por exemplo, aconteceu nessa escola da prefeitura. Eles decidiram romper com esse método de que a gente precisa fazer desse jeito porque sempre foi feito. A própria LDB diz que a escola tem que trazer a figura dos pais para poder atuar de modo atuante, mas é bem ruim, mas atuar de modo mais efetivo dentro da escola, junto com os professores, junto com a coordenação. E, de fato, é necessário, porque fazer uma reunião dessas para comentar com o que está sendo feito da escola, geralmente reúne-se para, sei lá, 80 alunos, 120 alunos, 4, 5 pais. E é pouco para representar. É muito pouco porque eles sozinhos não vão conseguir, esses pais sozinhos não vão conseguir exigir as mudanças que são necessárias da escola. Um grupo de pais atuante, não vou dizer todos da sala, mas que tem uma boa parte participando, atuando, exigindo, fiscalizando também, se faz necessária nessa participação, nessa gestão participativa, porque eles vão poder efetivamente cobrar educação não basta apenas pedir por políticas públicas, tem que fazer parte delas, cobrando essas ações. E é isso que falta hoje à escola. Né? A escola ela passa a ter um papel como um espaço democrático. Por quê? Porque todo mundo é ouvido. É claro, não vamos fazer as loucuras que todo mundo. Quero que faça isso, quero que faça. Não. Tudo é ponderado e tudo é pensado em conjunto mesmo. Então, por isso que é um espaço democrático, as ideias serão debatidas, validadas ou não, mas não validadas apenas pela escola, validadas por todos os atores dessa gestão, né? Buscando uma finalidade mais democrática da gestão com isso, e isso vai demonstrar vai demonstrar em melhoras no processo de ensino-aprendizagem, né? E com isso, há esse destaque das escolas. Por que eu tanto falo da Campus Sales? Porque ela é a melhor escola da prefeitura e faz um trabalho de gestão democrática há anos. Isso foi de um ano para o outro? Não. Isso levou pelo menos um processo de 5, 6 anos para que de fato acontecesse, deslanchasse. É algo que precisa ser projetado, programado, executado, principalmente executado, e que haja a escutativa desses vários entes que compõem a comunidade escolar. A gestão democrática, segundo o MEC, é o seguinte: é a autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, a importância da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, acentuando a relevância da articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, é isso. Nada mais é que isso, a gestão democrática. É a união de forças da escola com os pais, comunidade e, óbvio, também com os alunos e professores. A escola, quando a gente fala, parece assim, já está incluso os professores. Não.
porque, apesar de tudo, existe uma separação dentro da escola, né? Porque a escola tem uma parte que é administrativa e uma parte que é pedagógica. E apesar da diretora ser uma gestora também pedagógica, ela necessariamente ela não tem ela não pode ditar como ela quer. Tem que ser algo que tem que ser construído em conjunto com os professores para que norteie, óbvio, respeitando as leis que é do mínimo de currículo que é a BNCC. Né? As políticas que respaldam o currículo escolar, os princípios educacionais, óbvio, como eu falei para vocês, a Constituição Federal de 88, né, que, até porque criou grande importância à educação. Para quem não sabe, o Ministério da Educação ele não surgiu nem como Ministério da Educação. Ele era dividido com o Ministério da Saúde e Educação, na década de 30. A LDB de 96, porque é a Lei de Diretrizes e Bases que está regente agora, os parâmetros curriculares nacionais que foram substituídos pelo BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e as diretrizes curriculares nacionais, né? E também pode ser conferida através da BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular se faz, tem uma finalidade que é dar a base mínima curricular de um conteúdo que possa ser assimilado por um aluno que esteja no Acre e que saia de lá do Acre e consiga acompanhar esse mesmo conteúdo no Rio Grande do Sul. Então, a finalidade é dar a base mínima. Né? Cada estado e município vai determinar os regionalismos que ali serão aplicados. Né? Aqui no estado de São Paulo, o BNCC ele sofreu algumas alterações e é chamado de São Paulo faz escola. Né? E antigamente era proposta curricular, agora é São Paulo faz escola. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, também tem a sua adaptação própria da BNCC. E tem até uma curiosidade: ela foi o primeiro local do país que adotou, antes mesmo do Ministério da Educação, efetivamente, a BNCC, e fez as suas adaptações através do currículo da cidade. Né? A BNCC entrou em vigor no 2019, no ano passado, a Prefeitura de São Paulo aplicou em 2018 já. Né? A organização da BNCC é que, como eu falei, que o mínimo de conteúdo ele seja, seja ensinado. Porém, como falei também, as regionalidades vão entrando conforme a necessidade. Então, eles organizam para que um tenha mínimo, que é o MEC, porque ele está em cima do Brasil inteiro, né? Que aí, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, ele propõe o São Paulo faz escola, né? E a partir do São Paulo faz escola, que é o menor currículo que tem no estado, se faça também as regionalidades nas cidades. Pode ser que alguma coisa ou outra do São Paulo faz escola não entre, por exemplo, no currículo da cidade? Pode. Pode sim. Até porque o estado ele abarca diversas realidades, né? Nosso estado, apesar de não ser o maior, ele é o estado mais populoso. Nós temos aqui regiões que são muito frias, regiões que são muito quentes, regiões que são praianas, regiões que são de campo. Temos aqui uma mancha urbana gigantesca, começa lá em Campinas, desce até a Baixada Santista e que ganha abraço até São José dos Campos, que é diferente de uma mancha urbana que tem, por exemplo, em Bauru. Então, por isso que tem algumas particularidades que serão reorganizadas. Então, elas são organizadas de modo que até mesmo que o aluno que saia da cidade de São Paulo, que tenha lá o currículo da cidade, quando ele for, teoricamente, na mesma cidade, por exemplo, São Paulo é uma cidade gigantesca, e saia de uma escola municipal e vá para uma estadual, ou vice-versa, ele ainda deu prosseguimento de estudos porque ele está organizado por ciclos. Os ciclos são três, né? É o ciclo, eu esqueci do segundo, mas inter uma coisa, não lembro, não lembro. Mas o primeiro é de alfabetização, que vai do primeiro ao terceiro ano. O segundo é o inter alguma coisa e o último é o ciclo autoral. Era só um instantinho que eu vou pegar para vocês para mostrar. Vocês devem ter pegado.
Prontinho, peguei aqui, ó, o currículo da cidade. Então, esse aqui é o currículo da cidade, por exemplo, o meu, que é de língua inglesa, ó, que é a disciplina que eu leciono. Nós temos os ciclos. Interdisciplinar é isso mesmo. Eu estava em dúvida, acho que não é interdisciplinar, mas é interdisciplinar. Nós temos o ciclo de alfabetização, que começa do primeiro ao terceiro ano, depois o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral. E a organização, vou mostrar aqui esse, que é do quinto ano, né? Que é o ciclo interdisciplinar. Né? Ele é pautado através de objetos de conhecimentos, né? Essa é a organização dela, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, dentro de um objeto pode ter vários objetivos, e aqui no caso do BNCC, o currículo da cidade de São Paulo, nós também temos a sua relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Porque o Brasil, ele assinou, há algum tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, um, que implantaria dentro da sua educação, daí a necessidade da BNCC, esses objetos de desenvolvimento sustentável, né? Que apesar de o nome sustentável estar muito ligado ao, ao meio ambiente, ele não é só meio ambiente, né? Ele também é muito ligado em relação à nossa manutenção de vida no planeta, né? De usar racionalmente todos os elementos que existem no nosso, onde a gente mora e tudo mais. Criar um lugar onde a gente simplesmente não extrai as coisas e não tenha depois para repor. A gente sabe que tem coisas que, por exemplo, estão fadadas a sumir. Sabe uma coisa que provavelmente deve sumir nos próximos anos? Não tão recente, mas nos próximos anos, daqui a uns 30, 40 anos, chocolate. Porque a produção ela não está sendo mais capaz de suprir a, a necessidade do que a gente está consumindo. Está consumindo mais do que a gente produz, do que de fato pode ser produzido. Uma outra coisa é o desequilíbrio também ecológico, né? Alguns peixes, alguns animais que são utilizados para roupas, pele que é horrível, ou até mesmo para comer, até por conta da caça desenfreada, eles estão acabando entrando em extinção. E quando some um animal na fauna, causa o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque até mesmo a barata, e olha que eu odeio barata, tem uma função nessa fauna, ela tem uma função importante. Então, ela vai servir de alimento para um animal, ela vai comer coisas de decomposição, carboidrato, né, também, proteínas, que vai servir de alimento para algum outro animal, que esse animal vai servir de alimento para outro, e assim vai. É uma reação em cadeia. Então, por isso que existe essa observância dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Da BNCC trazem as aprendizagens essenciais, né? Que é, como eu falei, aquele mesmo conteúdo que deve ser ensinado lá no Acre, no Amazonas, que deve ser o mínimo. Claro que cada lugar vai ter seus conteúdos adicionais, mas o mínimo que vai ter para que ele possa ir, por exemplo, para um outro estado, conseguir ser entendido, ele conseguir dar o prosseguimento. E as competências, né? As competências também estão ligadas deixa eu separar aqui. Estão ligadas ao que o aluno precisa trabalhar, né? O que ele já tem que precisa trabalhar isso, né? E essas competências elas estão baseadas em algumas coisas diferentes. Primeiro são as matrizes de saberes, depois eu até mando um para vocês. Eu arrumo um desse aqui de um para mandar para vocês. As matrizes de saberes, deixa eu ver como é que está a visualização. As matrizes de saberes, né, que é esse ciclo que vai ter cada uma delas para organizar, e também os 5 P's da Agenda 2030, né? Que é esse daqui. E para cada P, que é planeta, pessoa, parcerias, paz, prosperidade, eles vão ter esses quadradinhos coloridos aqui, ó. Esses são os objetos de desenvolvimento sustentável.
A Vanessa falou que na escola do filho dela só tem 3 pais. Eu sei, é normal. Então, as competências vão trabalhar justamente as necessidades mínimas que cada aluno precisa para poder ter habilidade e também ser autônomo, né? Ter autonomia, ter uma ação emancipatória dos seus atos, né? Das suas escolhas, né? E também das buscas pelo conhecimento. Então, o BNCC, este documento, ele deve orientar a construção da proposta pedagógica curricular da escola. Aliás, vou voltar lá para falar do PPP, bem como o planejamento dos professores. É também fundamental considerar as especificidades da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O PPP é o projeto político pedagógico. Então, ele é como se fosse um manual de instrução da escola. Ele é um documento gigantesco em algumas escolas, algumas são fininhas. Mas acredite, um PPP nunca é dessa finura aqui, não. Porque o PPP ele tem que trazer. Isso aqui é só o meu de inglês, é só o meu. O de português, ele é grosso assim. Ó. Ele vai trazer todos os conteúdos da BNCC, mais as especificidades que serão trabalhadas. Além disso, vai trazer todas os dados da escola. Vocês irão conhecer bastante o PPP no estágio. Vão trazer todos os dados da escola, quem são os funcionários, vai trazer um mapa da escola, o que é feito em cada um dos espaços. Vai trazer, além disso tudo, os projetos estão planejados, por isso que são projetos, planejados para decorrer durante a validade daquele PPP. Então, pode ser que aconteçam todos aqueles projetos? Pode ser. Pode ser que falte algum? Pode ser. Pode ser que aconteça algum projeto que não entrou na PPP? Pode ser. Então, tudo isso ele é contemplado, só que ele, especialmente essa parte que traz os projetos que vão ser trabalhados, é algo que vai ser ou validado ou não, porque pode ter dado muito certo num período anterior, foi mantido, mas não deu certo. Então, ou não vai dar certo, porque uma outra atividade pegou aquela habilidade necessária, né? Então, e isso deve também considerar, como foi dito aqui, as especificidades de cada um dos períodos, né? Dos ciclos, né? Não dos ciclos, porque os ciclos estão mais ligados ao ensino fundamental, mas dos níveis de educação. A educação infantil ela vai trabalhar mais motricidade, mais a sociabilização primária dos alunos. O ensino fundamental já vai mostrar as primeiras ciências de modo palatável, depois aquela apresentação um pouquinho melhor, que vai acontecer no Fundo 2, e o ensino médio já o aprofundamento, né? Então, para cada uma dessas etapas tem uma dificuldade diferente para o aluno, né? E me perdi para falar algo aqui também. Eu esqueci que eu ia falar, tinha lembrado de algo muito importante para falar disso, mas eu havia esquecido. Mas enfim. Mas vai contemplar tudo. Ah, lembrei. Lembra que eu falei que era os PCNs que foi substituído pelo BNCC? Então, o BNCC ele contempla todos os anos básicos, todos, ensino básico, infantil, fundamental e médio. O PCN só traziam instruções do ensino fundamental e do ensino médio. Por isso que houve essa troca, porque o BNCC ele é mais global, ele vai pensar na educação como um todo, em todo o período necessário escolar, que vai durar mais ou menos de 13 a 17, 18 anos do tempo do aluno, né, da idade do aluno. Então, por isso que foi substituído, porque não tinha PCN para educação infantil. Tinha o RCNEM, né? Que eram as referências curriculares, as referências curriculares nacionais da educação infantil. Né? Então, ele ainda vinha separado porque não tinha parâmetros, não são usados parâmetros, né? Curriculares, né? São feitos outros tipos de atividades e por isso que ele vinha separado e não dava para contemplar no PCN.
As políticas que respaldam os currículos escolar e os princípios educacionais. Então, a gente tem, primeiro, as políticas que advêm do Sistema Nacional de Avaliação, né? O papel dele é assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, são aquelas provas que são feitas externamente que medem a qualidade do ensino, como ele é feito. Porque se, teoricamente, antes nós tínhamos a LDB, depois a LDB de 61, depois de 71, depois a LDB trouxe a figura dos PCNs, a gente tinha um mínimo para comparar de um aluno para o outro, especialmente antes da LDB de 96. Por quê? Porque era para fazer a ciência nua e crua, exatamente aquilo. Então, em todo lugar tinha que ensinar aquilo. Por isso que era muito comum dizer que onde eu estudei, o ensino não era mais forte que em São Paulo, ou onde eu estudava, o ensino era tão fraco do que em São Paulo. Eu já escutei muito isso. E, na realidade, eles ensinavam exatamente a mesma coisa. A questão era a forma como era aplicada, né? E isso também influenciava bastante. E olha que seguiam a LDB, tanto de 61 quanto de 71, né? Então, para poder acabar com isso, foi criado na LDB de 96 a figura dos PCNs, que acabou surgindo, se não me engano, em 2 anos depois, em 98, 99. Eu lembro até que a revista Nova Escola dava uns livros gigantescos, com os PCNs completos para a gente. Depois você podia comprar e tudo mais. Só que os PCNs só trazia a educação básica programada na primeira LDB. Qual era? Ensino fundamental. Eles continuaram com o ensino fundamental. Só que depois de um tempo, eles incluíram o ensino médio. Em 2003, foi decidido incluir como ensino básico o ensino infantil. Só que para o ensino infantil não aplicava a PCN, como eu disse, né? Então, mas como então fazer essa medição para ver se a educação é de qualidade, né? Então a gente precisava de algo que pudesse nivelar, que aí veio as figuras, especialmente do PCN, né? A avaliação em larga escala no Brasil, o Ministério da Educação é compreendido como avaliador externo. Ele vem como padrão de qualidade e papel de ciência escolar. Nós temos o SAEB, né, que é a avaliação do ensino básico. Nós temos a Prova Brasil, né? A Prova Brasil ela é aplicada para os alunos de quinto e nono ano, tá? Quinto e nono ano, isso, quinto e nono ano. E temos o Enem. O mais famoso é o Enem. Por que o Enem é o mais famoso? Porque ele traz possibilidades inicialmente de dar bolsa de estudos, né? Você conseguir uma bolsa de estudos integral ou parcial em universidades particulares. Ele, e também, isso foi uma forma, inclusive, de incentivo para que fizesse, porque essas provas não são obrigatórias. E a Prova Brasil Saeb, eles só medem português e matemática. Né? Além disso, nós temos o Saresp, né? O Saresp, só que o Saresp é do estado de São Paulo. Então, elas medem justamente como que está o ensino, especialmente essas duas, a SAEB e a Prova Brasil. Como está o ensino da língua materna, né? Até para que pudesse fazer a comparação com outros países, que era a necessidade de ver a qualidade do ensino e acabava ranqueando melhor cidade, melhor estado, melhor escola, e matemática, né? Por que essas duas? Matemática porque existe no mundo inteiro, língua materna porque é necessário. Não é feita a comparação de português numa prova lá dos Estados Unidos. Não, lá é língua materna inglês, né? E olha quem deu até um exemplo infeliz. Vamos comparar, por exemplo, com o Canadá. O Canadá tem duas línguas maternas, né, que é o inglês e o francês. Então, cada lugar onde é adotada a língua oficial, lá, ele vai ser considerado como uma língua materna. Então, ele vai entrar como índice de língua materna. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Nós temos uma única língua, aliás, duas línguas oficiais, né? Uma a espaço visual, que é a Libras, e a outra que é, que é de signos escritos, que é a língua portuguesa. Então, até mesmo para o surdo, ele vai, teoricamente, compreender e realizar uma prova
escrevendo. Não é obrigatório, mas ele pode. Então, é necessário que ele tenha um nível de abstração daquele conteúdo. É aí que eu vou ver a medição de conhecimento da língua materna, a sua aplicabilidade. Já o Enem é diferente. O Enem traz conteúdos específicos das ciências que são vistas no ensino médio, né? E óbvio, os alunos no início não faziam o Enem, não era obrigatório, para poder criar um, uma melhor adesão e também como forma de manter esses alunos até o final do ensino médio, né? Para quem não sabe, o ensino médio é a etapa escolar com maior índice de evasão, né? Porque o pessoal chega aos 17, 18 anos, não quer mais ir para a escola, né? Eles querem ou já estão trabalhando, não, ou precisa fazer um EJA para acabar rápido. Então, para poder incentivar esse pessoal a terminar o ensino médio e também fazer essa prova, foi criado em 2005 o ProUni, né, que começou a dar as bolsas em escolas particulares, faculdades particulares. E acho que foi em 2018, 2017, começou a utilização também como nota nas universidades públicas, né, ficando a critério de cada universidade usar a nota. Então, mas ele não foi criado para isso, o Enem, para dar isso. Ele foi criado para medir como está a qualidade do ensino médio. Por isso que ele é muito, muito visado, porque como uma prova que traz muita gente, muito mais gente do que a gente possa imaginar qualquer dessas outras provas, a gente consegue ter um termômetro mais fiel. E essas provas só existem através das políticas públicas implementadas através do Sistema Nacional de Avaliação. E também temos os SINAES, que é o Sistema Integrado Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O SINAES ele não é o ENAD, tá? Ele não é o ENAD. O ENAD, por exemplo, ele é obrigatório fazer. Os sinais, não. Os sinais, não. Os sinais, ele é feito também na faculdade e ele vem em forma de coleta, né? Então, ele, ele vai funcionando mais ou menos como um Enem, não é obrigatório, só que também não tem nenhum tipo de prêmio, e ele vai avaliar não as competências dos cursos, mas a competência da qualidade de ensino de conteúdos mínimos, né, que também é voltadas para humanidades e exatas simplificadas, né? Então, essas avaliações elas existem para ter uma análise crítica sobre o questionamento de como a avaliação é aplicada na realidade brasileira, né? Por quê? Porque se a gente pegar uma prova do padrão Enem, a gente vê lá umas perguntas que o pessoal fala, é pegadinha. Na realidade, não existem mais pegadinhas. É proibido você fazer uma prova pegadinha, né? Não pode. As provas, elas precisam de abstração. E a abstração demanda conhecimento de língua portuguesa, mesmo que as questões sejam de matemática. É isso que acontece, que o pessoal fala, essa prova é pegadinha. Não é pegadinha, é justamente a adequação de, de, de manutenção da língua materna, de adquirir conhecimento. Então, quando você consegue ler e entender aquelas perguntas, quando você pega uma pergunta que realmente é muito louca, muito comprida, não é que ela é difícil, é que você não está conseguindo abstrair a pergunta. Depende muito da qualidade, não, da qualidade não, do nível do ensino que você está fazendo. Por exemplo, as provas que vocês fazem, ela vem no padrão ENAD, não vem nem no padrão Sinais, vem no padrão ENAD, porque é uma prova que acontece e que os estudantes são obrigados a realizar. É igual uma provinha de vestibular. Só que ela, teoricamente, ela ainda é mais complexa de abstração do que uma prova de vestibular, porque vocês já estão no ensino superior. Teoricamente, o nível de abstração tem que ser assim muito elevado, porque vocês detêm as faculdades das ciências, por isso que o nome é faculdade, né? Há uma pressão exercida pelo poder central para conformar e uniformizar a educação básica, examinada, por sua vez, pelos instrumentos avaliativos gerenciados pelo INEP. Por quê? Porque
Esses números vão elevar os índices de educação no país, né? Perante comparação a outros. E isso indica que povo escolarizado, povo qualificado. Se o povo é qualificado, as empresas estarão mais à vontade para investir aqui no nosso país, gerando algum tipo de economia, né? Essas empresas multinacionais, por mais que as pessoas falem, elas estão aqui, o lucro vai todo para fora. Realmente, o lucro vai todo para fora, tudo mais. Mas só que são empresas que pagam impostos, que, que acabam financiando toda a máquina pública do nosso país. Então, a gente não pode esquecer disso. E essas empresas, para se instalarem aqui, elas precisam ter comprovação de que nós somos alfabetizados. Como é que vai fazer isso? Papel. É através de comprovação que vocês foram bem em provas, que são equalizadoras, são provas essas provas elas servem para medir a qualidade do ensino. É puro isso. É por isso que as provas a gente fala assim, a educação é tão ruim. Será que a educação é tão ruim ou o modo da educação ela é ruim, como é feita? Porque as provas, se vocês olharem, elas são boas até, são muito bem produzidas. Mas a forma como nós ensinamos é que pode não estar tão contextualizado com aquilo. Por isso, da necessidade da contextualização até mesmo dessas provas. Né? Não entenda por contextualização provas mais fáceis, mas provas que tragam mais a realidade nossa. Né? Então, por isso que essa crítica, né? Essas provas, elas são também utilizadas para meio que punir professores e sistemas de ensino, ou até mesmo a escola. Né? Ela nunca pune o aluno. No caso do Enem, ela até pune porque ele não consegue uma nota boa, né, pela pontuação mínima, não consegue a bolsa. Ela, de certa forma, pune, mas ele tem a oportunidade de refazer aquela prova no ano seguinte. Já o professor ele vai sofrer outro tipo de pressão, porque se a escola não tem alunos que atingem uma determinada meta, então a escola começa a sofrer pressões da Secretaria de Ensino, seja ela municipal, estadual e até mesmo do MEC. Valorização. Gente, alguma dúvida? Adriana, Aline, Carolina, Joelma, Larissa, Leide, Simone, Tieme e Vanessa. Se algo não ficou claro, perguntem. Perguntem. Não fica assim, não entendi. Não, perguntem. Aqui é o espaço para vocês perguntarem. A pergunta mais besta, pode ter certeza, é a pergunta mais inteligente. Até o momento não, Lucas. Tá bom, mas perguntem, tá? E às vezes eu fico meio doido, vou voando, girando, sei lá. Às vezes minha mente toma um chá de cogumelo sem eu saber que eu tomei. Então, por isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se não ficar claro em algum ponto, vocês me chamem, tá bom? Valorização dos profissionais de educação. Então, isso já remete a nós. Né? O impacto dessas reformas no trabalho do professor, ela vai vir através, óbvio, das políticas públicas, elas vêm também através das competências que são necessárias através da LDB e agora a BNCC e também das avaliações externas. Né? Com isso, essas reformas, as políticas, elas provocam alterações na rotina do trabalho docente, tem funções implicadas no tempo destinado ao trabalho pedagógico e a atribuição de responsabilidades para atender às exigências impostas. Né? Então, como eu falei para vocês, eu devia ter pegado o outro também. É porque eu não tenho do São Paulo Faz Escola. Eu tenho só o do antigo, que é a proposta curricular do Estado. Então, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu já sabia que eu teria lá 30 aulas, né? Que dessas 30 aulas, 25 elas precisam ser trabalhadas com o aluno. 3 aulas era o meu momento de trabalho de produção de aula, isso dentro da escola, de produção de aula, de correção de atividades que eu teria semanalmente lá na escola.
E 2 horas eram minhas livres que eu podia fazer aqui em casa ou onde eu quisesse, fora da escola, né? Então, essas são compostas as minhas aulas. No geral, para o Fundinho, se eu não me engano, também é assim, porque a professora dá 25 aulas. Né? Eu falo isso porque eu sou PEB 2 e 3 na prefeitura, né, de língua inglesa, mesmo dando aula para o primeiro ao quinto. Né? Eu já sou professor especialista. Né? Professor especialista é aquele da disciplina. Né? Vocês são chamadas de professoras polivalentes. Então, eu já sabia que eu tinha que, no próprio concurso, eu tinha que ler toda a estrutura da, da minha disciplina, né? Então, eu sabia que eu precisava, no ciclo de alfabetização, focar no brincar. No ciclo de alfabetização primeiro a terceiro ano, não esqueçam isso. Isso é bem necessário. No meu ciclo interdisciplinar, eu tinha que instigar o aluno a investigar. Esse vai do quarto ao sexto ano. E no ciclo autoral, ele tem que ser capaz de intervir em coisas que acontecem na rotina dele, na sociedade, tudo mais, que rodeia ele. E esse ciclo vai do sétimo ao nono ano. Então, só que para poder pegar isso, eu tenho que pegar esse conteúdo que é feito aqui, adaptar as minhas aulas para esse conteúdo e a realidade do aluno. Então, antes, o professor, eu pegava apenas um livro vai, de inglês, que não tem aqui. Pegava um livro de inglês meu e passava lá, pura e simplesmente. Isso mudou, e era o mesmo todos os meus alunos, porque eram as competências desejáveis. Hoje, não. Eu tenho que pegar aquele mesmo conteúdo, eu tenho que olhar aqui para ver se. Contempla. Agora, como é que é o meu aluno? Vamos ver se ele vai conseguir entender aquilo. Então, eu preciso fazer. Mudou a rotina de trabalho docente. Antes, o professor ele tinha um livro que ele seguia, porque ele já tinha aprendido algum tipo de didática, e era um livro que durava 3, 4, 5 anos. No meu caso, em inglês, e o conteúdo ele é mais estático, igual a matemática, então eu consegui utilizar por muito tempo, né? Hoje eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque eu dou aula em duas escolas, uma aqui pertinho de casa, que fica ali na Anhá, ali do lado do metrô Vila Prudente. Ela fica de frente para a favela da Vila Prudente, essa escola, é a minha escola do estado. Então os meus alunos provêm de lá. Eles têm uma realidade que é diferente do meu aluno lá do Jaraguá, né, lá da cidade da Abril. É completamente diferente. E eu dou aula, por exemplo, em sextos anos, nas duas escolas, né? Só que o conteúdo que eu passo aqui no estado, ele é completamente diferente do aluno do que eu passo lá na cidade da Abril, aí perto de vocês, que é mais para cima. Na verdade, é que está mais perto de onde eu estou. De onde eu estou, vocês estão mais perto. Que é lá em cima do Jaraguá, perto da estrada turística do Jaraguá. Então, eu não posso dar o mesmo conteúdo, porque as realidades elas são diferentes. Então, a rotina mudou. Como é que eu vou compreender tudo isso, já que antes eu tinha apenas que ler o meu conteúdo e repassar através de políticas públicas que permitam eu realizar programas de atualização, reciclagem profissional, através de cursos de atualização. Então, é isso, porque mudou a nossa rotina de trabalho. Quando vocês fazem qualquer curso voltado à licenciatura, inclui pedagogia, vocês já têm que ter por mente que vocês nunca mais vão parar de estudar. Não dá para parar de estudar. Pelo menos uma coisinha ou outra vocês têm que ver. E acreditem, já vou falar logo, todo curso que vocês fizerem, guardem os certificados, porque eles podem servir para evolução funcional. Eu tenho três pastinhas, cada pastinha tem 75 cursos. Cada, exatos. Já estou indo para a quarta agora. Porque todos esses cursos que eu faço não é apenas para dar aula, por exemplo, para vocês. É para poder melhorar a minha prática docente também nas escolas e também no que eu vou produzir como conteúdo. Então, por isso que foi necessário criar isso. Isso acontece de fato? Não, não acontece.
Por quê? Porque a nossa rotina, apesar de necessária, ela fala isso, porque isso vai trazer também a valorização, porque conhecimento traz valorização. Muitas vezes você tem que concorrer com muita gente, ou você tem que desembolsar do seu bolso, né? Tem que tirar do seu bolso esse dinheiro e você não é ressarcida. E isso é muito ruim, porque é necessário que você consiga compreender tudo isso de modo que seja dado pela esfera pública, até como forma de valorização. Até porque sofreu nosso tipo de rotina. No Estado, deixa eu dar contar como é que é. No Estado, eu tenho as minhas aulas, por exemplo, eu tenho 18 aulas no Estado. Eu tenho as minhas aulas e eu tenho mais 4 aulas de HTPC, né, que é a ATPC, o HTPC, onde eu tenho que fazer uma reunião. Hoje, a partir desse ano, foi com o pessoal do mesmo, ai, do mesmo componente, né, que é códigos e linguagens, né? Então, faço meu HTPC com português, com artes e educação física, junto com inglês. E a gente debate as realidades dos alunos para que a gente possa, dentro do nosso componente, buscar soluções. O Estado de São Paulo, acho que é o órgão que melhor dá esse tipo de contribuições da valorização da rotina de trabalho. Só que ele também é o que mais pune, porque a gente não tem esse tempo que, por exemplo, a prefeitura tem para a gente entender ou planejar nossa aula. Nós não temos isso. E isso tem que ser feito na nossa hora livre em casa, que é geralmente 1 hora. Ah, a gente passou a ter outras funções que são implicadas no tempo destinado ao trabalho pedagógico, né? A gente começou a ter, usar melhorias na escola, e também essas responsabilidades, a gente tem que fazer tudo isso para atender as demandas dos estados. O plano de desenvolvimento da escola, né, chamado de PDE, é uma ferramenta gerencial que a escola realiza, que auxilia a escola a realizar melhor seu trabalho, focalizar sua energia, assegurar que a sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar em sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança. Né? Então, o PDE, ele vai, ele teoricamente, teoricamente, ele vai promover todas essas mudanças que são necessárias realizar na escola. Como é que vem essas necessidades de mudanças? Através das avaliações externas. Então, a partir das avaliações externas, todo ano a gente monta um plano de ação. E esse plano de ação vai virar um plano de desenvolvimento da escola. Só que esse PD ele não é feito na escola, ele é feito geralmente pelas secretarias de educação. Né? Então, o Estado vai adotar um PDE e a prefeitura também. Ele pode ser recortado por região, nunca por escola sozinha, mas por região, né? Com algumas políticas públicas que podem ser realizadas ali, ou até mesmo de modo holístico, né? Todo, né? Como um todo. Então, agora, a prefeitura, por exemplo, eu vou fazer um curso que foi ofertado apenas na minha DRE, né? Que é Pirituba Jaraguá, que é de, nossa, me fugiu a palavra, mas é de comunicação não violenta. Por quê? Porque existem alguns indícios que essa região estava necessitando que os professores adotassem isso e pudessem transpor isso para os alunos também, para eles começarem a adotar uma comunicação não violenta. Então, isso é uma forma de avaliar alguns índices da escola. Então, eles mapearam, viram quais eram as necessidades daquela região para que pudesse ser ofertado aquele curso, né? Para que a gente pudesse fazer. Olha, suei para conseguir essa vaga, mas eu consegui a vaga, porque, eu não sei se foi para vocês que eu expliquei, nós temos, 10 mil professores, sei lá, 5 mil, 10 mil professores, eles abrem 50 vagas. 50 vagas, e às vezes é para a cidade toda. Por exemplo, esse curso ele foi específico para a DRE, então foi mais fácil eu conseguir. Mas às vezes eles abrem para a cidade toda e você tem que concorrer com todo mundo. E é difícil concorrer com todo mundo, porque é muita gente muito rápida para poder fazer a sua inscrição. E isso é feito através do plano de desenvolvimento da escola. Então,
são algumas ações que vão melhorar algumas outras coisas que são realizadas na escola, né? Pode ser também algum outro tipo de curso que visa também melhorar o próprio componente. Logo quando eu cheguei na prefeitura, eu fiz um curso do próprio currículo da cidade, né? E eu tinha acabado de chegar. As professoras de inglês da escola que eu trabalhava disseram assim, não vou fazer não, vai você. Tinha acabado de chegar e disse assim, tá, eu vou, adoro fazer curso. E fui fazer o curso. Nossa, foi ótimo, porque eu entendi como é que funcionava a BNCC, a currículo da cidade. E, mas por que houve essa necessidade? Porque no ano dessa implantação houve muitas dificuldades na cidade inteira. Tanto que eles tiveram que fazer com um professor de cada escola esse curso. Então, por isso que houve a necessidade. E isso vem através de um plano de desenvolvimento escolar, para poder sanar que eles não conseguiram na, realizar no ano anterior, através dos índices das provas. O PDE implica em desafios enfrentados no trabalho docente, né? Ou seja, são as dificuldades que a gente encontra junto com os alunos, os aumentos da demanda do trabalho do professor, né, porque a gente faz um curso até para poder replicar para outros colegas, e vai também dar um impacto na qualidade da educação. Por quê? Porque se a gente fez esses cursos, ou a escola aplicou algumas coisas que estão determinadas pelo PDE, a rede vai querer resultado. Esse resultado precisa vir através das provas externas. Então, a gente tem que acho que o melhor PDE que existe. Na verdade, ele é do MEC. Ele é chamado de Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que é o PAFOR. Né? O PAFOR ele visa requalificar e dar, eu não sei como é que eu posso falar em português, mas dar um improve na minha prática docente, uma melhorada na minha aumentar o grau de excelência da minha prática docente. Às vezes pode ser através de uma especialização, curiosamente eu estou fazendo um PAFO, uma especialização, ou através do mestrado, que eu estou concorrendo. Tanto que se eu passar em um, eu tenho que optar entre um e outro. Então, o PAFO vai aparecer nesse âmbito. Por quê? Porque essas excelências que são aplicadas, que são, por exemplo, que apareceu através do PAFOR, vem através dos índices nacionais. E é difícil também conseguir vaga, viu? É bem difícil, porque você vai concorrer com o Brasil inteiro, e é através de prova e tudo mais. E vai também do interesse do professor, se ele quer realmente melhorar. Gente, dúvidas? Na escola que eu trabalho, teve uma pesquisa. Vanessa, para saber por que as crianças não estão realizando as atividades. Como a comunidade é muito carente, muitos pais não são alfabetizados, não têm acesso à internet. Pois é, porque não tem como fazer esse ano Provinha Brasil, nem Prova Brasil, não tem nada para como realizar, não tem como mensurar. E tudo isso precisa ser mensurado. Além disso, todos os alunos, eu não sei da educação infantil, se você trabalha na educação infantil, Vanessa, me fala aqui, se você trabalha no EI. No EF e no EM, todos os alunos, por exemplo, da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, eles receberam acesso ao Google Sala de Aula. E teve uma adesão mas muito baixa. Até coloquei no grupo da escola, por exemplo, do estado, que das minhas 9 turmas, eu acho que 9 turmas, eu acho que eu tive mais ou menos, acho que 8 alunos, 9 turmas de 35 alunos em média, 9 alunos que fizeram minhas atividades. Tanto que para motivar eles, eu falei, olha, se fez atividade, eu dou 10. E eles estão mapeando isso, porque é acesso pela internet, tem log de acesso. Por isso até que eu falo para vocês, participem, porque é uma forma até para ver que houve, de fato, uma aula online com vocês,
nesse horário e tudo mais. E isso é a forma como eles estão fazendo a medição esse ano, até porque a gente está passando por um momento completamente delicado. A Vanessa falou que trabalha num CMEI, de educação infantil. Né? Eu imagino. Na verdade, eu não imagino como é que deve ser uma educação à distância para EMEI, para EI. Não consigo imaginar. Ainda mais porque temos duas realidades, Vanessa. Você pode até me confirmar. Você falou até que os pais, assim, muitos não são alfabetizados, mas muitos deles são aqueles que trabalham o dia todo, mesmo o pai e a mãe. Quem vai alfabetizar essa criança? Né? A própria EMEI, o EI, não vou falar EMEI, mas EI, ele também surge como uma figura de que vou deixar meu filho em um lugar seguro por um momento, porque eu trabalho. Não é isso, Vanessa? Ou fala aqui. Mas é mais ou menos isso. Imagina também como é que é a realidade desses pais. Até porque eles não compreendem por que precisam realizar aquelas atividades. Eu acho que o pior não é nem porque eles não são alfabetizados, é mais porque eles também não compreendem a realidade que é necessária para esses alunos. Né? Aqui é para escrever verdades que eles não estão conseguindo acompanhar. Eu sei por conta da prefeitura. A prefeitura até que eles acompanham bem, porque eles têm buscativa e tudo mais. Mas o Estado, mesmo com buscativa, a gente foi com caixa de som lá na favela, dentro da favela lá, que é a favela da Vila Prudente, ali no encontro da Anhaia com a Avenida do Estado, ali na Viaduto Grande de São Paulo. Não teve jeito, a gente só chorando, assim, pelo amor de Jesus, faça as atividades. Tá bem complicado. Bom, gente, dúvidas? Hum, Dúvidas, complementos? Então, tá bom. Então, eu vou encerrar essa aula agora, de políticas públicas. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não saiam, tá bom?